Bom dia, feliz sábado. É muito bom poder estar aqui. E queria compartilhar com vocês uma mensagem muito pertinente para o nosso tempo. Porque ao longo da história da humanidade, Deus tem uma verdade para a verdade presente daquela época. Deus tem uma verdade presente para a nossa época. E que as profecias, 2.300 tardes e manhãs, verdade presente como a do santuário, como do sábado, como da reforma de saúde, tudo isso para um fim, é um meio para chegar a um fim, para que a gente possa ter uma mente tão clara e que a gente não possa se confundir com as aflições desse mundo e não entender o que Deus como Deus se comunica conosco. Então a gente vai falar hoje sobre a consciência que provém de Deus. Precisamos agir com consciência para que possamos dar passos firmes no processo da caminhada rumo à Canaã celestial. Como diz a irmã White, escuta um passo de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. E ainda nós não estamos percebendo, não pelos sinais, mas o meu posicionamento, a compreensão desse movimento, que não é para salvar a todos. Eu vou corrigir, tá? Vou explicar. É para me salvar. Porque quando a gente fala de salvar a todos, Deus morreu por todos, mas todos vão se salvar? Por que não? As escolhas. E nós estamos aptos a fazer boas escolhas? Não. Firme, né? Não. Né? Dependemos, né? Por que não? E a gente vai entender desse processo. Deus morreu por todos, mas nem todos vão se salvar. Por que o selo de Satanás vai ser na fronte e na mão? Por que o selo de Deus só vai ser na fronte? Logo frontal. Razão, consciência e juízo. Vamos ter que ter consciência. Somente aqueles que têm uma consciência baseado no assim diz o Senhor vai poder receber o sinal de Deus. Aqueles que não entenderem vão até optar na fronte, porque terão consciência, e da mão da conveniência. Mas um fato é que os salvos precisarão ter o sinal de Deus na frente, que simboliza consciência. A consciência que provém de Deus. Mas antes de começarmos, eu queria fazer uma breve oração, né? Não porque eu não confio nas orações que os irmãos fizeram até aqui, eu não confio em mim mesmo. Certo? Então eu vou pedir a Deus para que Ele me silencie e que Ele fale e alcance o coração de cada um. Bondoso Deus e eterno Pai, nesse momento te agradecemos imensamente, porque é tão bom saber que temos um lugar onde podemos te adorar. Sabe, Deus? Vemos aqui te adorar e te ouvir. Fale, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, porque o Senhor falou grandemente na escola sabatina. Nós queremos ouvir mais, precisamos ouvir mais. Nos ajude não somente a ouvir, mas a praticar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou fazer aqui uma colinha, né? Porque a cabeça da tia já não é tão boa. Né? É muita coisa. Vou fazer uma pergunta a vocês. Não fiquem preocupados, tá? Podem falar. A Bíblia, ela é para o mundo? O que vocês acham? A Bíblia é para o mundo? Um mundo de pecado? A Bíblia é? Estão com medo? Na verdade, a Bíblia não é a luz do mundo. A gente pensa, né, que a Bíblia é
para iluminar o mundo, não é? Aqui fala que a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. Mas o mundo, por quê? Porque o mundo não lê a Bíblia. Então ela não pode ser a luz do mundo. A luz do mundo só pode, a Bíblia só pode ser a luz do mundo quando aqueles que se propõem a ler e viver. Concorda comigo? Então, às vezes nós saímos distribuindo a Bíblia sem antes sermos uma carta viva. Porque como que você vai entregar algo como esse livro, tão importante, o grande conceito, se o que está ali não transformou você? Está fazendo sentido? Porque hoje ninguém quer ler um livro que fale desse poder, porque Satanás não quer, ele cega. Então não tem como revelar o amor de Deus de uma vida transformada. Por isso que nós somos o quê? A luz do mundo. Vós sois o quê? Então, talvez as pessoas nunca vão ler a Bíblia, mas podem ler a Bíblia em você. Porque é muito fácil pegar os livros e sair distribuindo sem que esse livro não tenha sido um poder na tua vida. O mundo está cheio de gente lendo a Bíblia sem entender nada, porque não tem uma consciência que provém de Deus. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, fala que nós somos o quê? A carta viva de Deus, que precisa ser lida ao mundo. Eu já entrei em várias casas que está aberta a Bíblia no Salmo 91 e no Salmo 23. Uma vez tinha uma pessoa que eu fui chamada para expulsar um demônio. Não sou de expulsar demônio, tá? Não tenho esse dom. Mas eu não sei que cargas d'água me chamaram. E eu fui, porque eu falei, Senhor, se me chamaram, alguma coisa tem. Eu não tenho quem chamar mais ninguém. Eu vou. E no quarto dessa pessoa estava lá a Bíblia aberta. E Satanás e o esposo dessa pessoa estava conversando com Satanás, tentando persuadir Satanás de sair do corpo da esposa. E ele pegou a Bíblia. Nesse movimento que ele pegou a Bíblia, Satanás deu uma grande gargalhada. Aquela gargalhada muito tenebrosa, que dói a alma. E ele falou assim, isso eu sei melhor do que você. Mas a Bíblia fala que Satanás conhece a palavra, ele só não obedece. E naquele momento eu vi o desespero daquele esposo, porque ele não era cristão, então ele estava tentando, tá, o que você quer para sair? E Deus, na sua infinita misericórdia, não quer que nós dialoguemos com Satanás. É com autoridade em Deus para fazer com que ele saia. E tem espírito que só sai com jejum e oração. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que Satanás deixasse em paz. Naquele momento. Mas, se não há uma transformação na vida, Satanás volta. Volta tantas vezes for necessário para atormentar. Então, a Bíblia aberta e lida sem o poder da consciência, de nada vale, Satanás vai rir de você. Se lembra também um caso na Bíblia que uma pessoa estava expulsando o demônio bateu na pessoa e falou assim, que Paulo estava pregando e ele adiantou, esse aqui é o homem de Deus. Quem se lembra desse caso? Falou dele hoje. Sim, foi. Não é isso? Sim. O que aconteceu, Fábio? Paulo repreendeu. Na hora. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do Pai.
Mas para fazer a vontade do Pai tem que ter consciência. Porque sem consciência, vocês estão entendendo? Vocês podem participar, tá bom? Então, lá em Hebreus 9,14, diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus. Quanto mais o sangue de Cristo, tá? O sangue de Cristo, ele já tem o poder de nos purificar. Mas todos estão purificados nesse sangue? Só através do Espírito Santo, do Espírito Eterno, que se ofereceu de uma forma pura para purificar a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que possamos servir a Deus de uma forma eficiente e revelar esse Deus vivo ao mundo. Porque muitos estão oferecendo um Deus morto, porque a vida da pessoa não ser tudo caiado. Então vamos entender aqui a palavra na origem e no significado da consciência, tá? A palavra consciência vem do latim, conscientia, conhecida, um conhecimento de algo compartilhado com alguém, tá? O significado. Tem sentido na epistemologia, né? A palavra, na origem da palavra consciência, primeiramente o sujeito do conhecimento. Eu tenho conhecimento e transmito conhecimento. A consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais como a subjetividade, autoconhecimento, alta consciência e a capacidade de perceber e a relação entre si e o outro. Consciência e a neurociência. A consciência, o pensamento, a emoção e o comportamento, assim como toda atividade cognitiva, são atributos da atividade cerebral, mediados, né, por células nervosas, que são os neurônios. Essas células têm funções de recepção, integração, transmissão de informações e outros, né? Neurônios por meio da sinalização elétrica, química, que a gente chama de sinapse, mediada pelos neurotransmissores. Consciência, pensamento, são duas coisas distintas. Pensamento não é consciência. O seu cérebro, ele não produz significado dos pensamentos, ele só produz pensamentos. Vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. O seu cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, se você imagina que a sua esposa está te traindo, você vai se sentir como se ela estivesse traindo literal. E às vezes ela não está te traindo. Se você pensa que tem um bandido lá fora, você vai se comportar, vai sentir como se tivesse. E não foi um gato que passou um barulho. Não é assim? A crise de pânico é exatamente isso. Quem já teve aqui crise de pânico? Ah, quando eu vi uma louça lá em casa... Pânico, né, Fábio? Então, assim, quando a gente tem uma crise de pânico, temos todos os sintomas que vamos ter um infarto, alguma coisa ruim vai acontecer. E você corre para o hospital, chega lá, faz todos os exames e diz o quê? Volta para casa. Você vai 2, 3 vezes ao hospital, geralmente de madrugada, porque você acorda com uma sensação que algo ruim vai acontecer e você chega lá, faz todos os exames e não tem nada. Porque o seu cérebro não sabe diferenciar do real e do imaginário, porque ele só produz pensamentos. E esses pensamentos, eles precisam ter estímulos externos que vão acionar o interno. Ou seja, quando a gente fala que a consciência barra pensamento, barra emoção,
barra comportamento são coisas distintas, mas acabam se interligando. Certo? Porque você não sente sem antes pensar. Você não se comporta sem antes ter o pensamento. E esse pensamento não é aleatório. Ele tem uma origem. Tá? Então, resumindo, pensamento, seu cérebro produz, mas ele não dá significado. Quem dá significado é a consciência e a mente, tá? Então, quando a gente faz um projeto, uma projeção do futuro através do pensamento, eu preciso que a consciência esteja atuando também, né, para concretizar aquele objetivo, correto? Ótimo, Fábio. Pode dar nota 10, professora? Desculpa, achei que ele está filmando. Foi ótimo você tocar nesse futuro. Alguém já viveu no futuro? A ansiedade é excesso do futuro. O futuro nunca existiu. Alguém foi lá no futuro e falou assim, olha, lá é bom. Todos os seus sonhos vão se realizar. Alguém foi? Não. Essa sensação do futuro é o sinal que Deus colocou na gente da eternidade. Mas não existe futuro. O que existe é o presente, aqui e agora. A gente está preso ao passado, que também não existe. Calma. Não existe. Sem presente ele não existe. Vocês estão entendendo? O passado existe sem presente? Hoje. A gente fica preso às lembranças, frustrados com o futuro, incertos, e não vivemos aqui agora. Essa questão, e Deus está nos chamando a atenção. Tem uma passagem bíblica que fala assim, não fiqueis ansioso por coisa alguma, né? Porque se Deus cuida das aves, cuidará de ti também. Tem até um hino com essa letra. Ou deixa, né, o dia de amanhã, né, basta cada dia o seu mal. o seu mal. Deus, gente, nada na Bíblia é aleatório. Tudo que Deus está falando tem um significado de salvação. A gente está trabalhando para ser feliz amanhã e não estamos conseguindo ser feliz hoje, né, lindinho? Não. Respondeu com uma catarse, Conscientemente. né? O futuro nunca vai acontecer. É aqui e agora. O que você está fazendo com agora? É o que te importa. E a gente está querendo nos preparar para a volta de Cristo amanhã. A volta de Cristo é hoje. Agora. Se hoje eu fiz a minha voz. Não endureçais os vossos corações. Certo? Deus nos chamou para ser um povo diferenciado. Você não entrou nessa igreja toda. Deus tem um plano. E esse plano é para te salvar e a sua vida ser uma carta viva. Para quem? Para aqueles que estão ao seu redor. Certo? Então, a gente vai falar aqui frases interessantes, tá? Preocupe-se mais com sua consciência do que com a sua reputação. Olha só. Porque a sua consciência é o que você é. E a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam é problema deles. Eu tenho uma regra minha no meu trabalho. Seja sempre fiel aos seus valores, seus princípios, sua ética. Porque é quem você é. Porque a consciência
é algo que foi dado por Deus antes do pecado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês acham que Deus, eu não preciso de fato, até o ateu segue a Deus, sem ele saber. Por exemplo, matar errado, aonde escrito? Antes da Constituição, né? É isso? Roubar é certo? Qualquer ateu vai falar isso. Sabe por quê? A moral não foi dada, nunca será dada pela sociedade, porque a sociedade que vivemos não tem moral para dar. Essa moral foi dada, implantada no meu DNA, lá quando Deus me criou. Por isso que os mandamentos de Deus é a lei moral. Essa moral está aqui no meu DNA. Essa vontade de fazer o que é certo, mesmo tendo outra natureza pecaminosa lutando contra, não é a sociedade que impôs. Eu já nasci com ela. Porque o sopro de Deus foi dado em mim. Porque a lei moral revela quem? Caráter de Deus é o quê? É amor. Amor de Deus. Amor de Deus. Quando houve batalha no céu, né? Essa batalha no original diz polêmica. Não é batalha de violência, é uma polêmica. Houve uma polêmica no céu. Em torno de que polêmica? Qual era o contexto da polêmica? O próprio Deus, né? Oi? O próprio Deus. Sabe o que Satanás falou? É impossível viver o amor de Deus. Porque os 10 mandamentos, amados, foi feito, escrito para a humanidade. Mas não está lá, não matarás, não furtarás, não. Isso foi adaptado. A lei de Deus sempre existiu. Antes mesmo esse planeta existia. O que rege é o amor. Até aí tudo bem? Quem discordar pode discordar, tá? Não tem problema nenhum. O que Satanás está querendo e a gente está se prendendo? Se mata ou não mata? Se guarda ou não guarda? Se isso ou aquilo? Não estou diminuindo a força dos 10 mandamentos. Por favor, não pense nisso. Acho que até algum ponto dá para trazer exemplo. A história de José. Quando José, ele tá toda aquela confusão ali com a esposa de Potifar, e aí ele fala que eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu chefe e contra Deus. Não existia 10 mandamentos quando José aconteceu isso, né? É cada transgressão da lei. Logo, existia uma lei anterior aos 10 mandamentos escritos lá no... E quando ele fala não adulterará, essa parte dos mandamentos se refere ao humano. Não se refere a Deus em si. Do 1º ao 4º se refere a Deus, né? E do 5º para baixo se refere ao homem. O que Deus está nos chamando a atenção e a gente está aí girando em torno do próprio rabo, desculpa a expressão, né? Mas a gente fica girando e achando que está muito para além. Porque a consciência está ligada à moral. E a moral não é da sociedade. Porque, amados, a sociedade tem moral para nos oferecer? O que vocês acham? Lógico que não é toda imoral, porque seria muito óbvio. Está mesclado, como Satanás gosta. Mesclar o erro com a verdade. E a gente está tão preso à moral da sociedade que perdemos a moral que habita em mim, que é a moral de Deus, que está contido nos 10 mandamentos. E os mandamentos de Deus é amor.
Porque Deus é amor. Esse amor que cura, esse amor que transforma, esse amor que não mede, um amor que transforma, esse amor que Satanás implantou dizendo que é impossível viver o amor de Deus. É impossível. Porque ele não disse que é impossível guardar a lei de Deus? O que é a lei de Deus? O amor dele. Caráter é Deus. E Deus é o quê? É amor. Isso. Entenderam? Possível amar. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Vamos colocar, porque a Bíblia fala que nós somos templo dele. E ai daquele que destruir esse templo. E muitos ligam pela alimentação, tal, que também faz parte. Mas o templo de Deus destruído é distorcer essa imagem, que deve ser o quê? A semelhança de Deus. Certo? Então, vamos pegar aqui essa minha bolsa, vamos colocar como se ela fosse uma sacola. E vamos colocar aqui tudo, os meus 2 rins, o meu coração, os meus 2 pulmões, o meu fígado, vamos colocar tudo aqui. Vamos supor que esse peso de todos esses órgãos fique em torno de 10 quilos, tá? Não sei, vou até fazer esse cálculo para fazer mais específico. E eu vou fazer uma trilha de 20 quilômetros. Sou péssima em matemática. Vamos lá. Você acha que eu carregando 10 quilos durante um período vai pesar? Muito. Muito? Por que não pesa? Porque ele está dentro de você. O que Davi fala? Que a lei do Senhor tem que estar o quê? Para não pecar contra ti. Quando a lei de Deus está dentro do meu coração, dentro de mim, esse amor, eu não peco contra Deus. Essa consciência que Deus quer nos dar. Não é... Eu sei que tudo é muito importante, mas a gente precisa ir além. Porque uma leitura superficial coloca a nossa vida em perigo. E reparem, não é só a minha vida, porque eu sou uma carta viva, ou deveria, para que outros possam ler. Eu gostei muito do Alexandre quando ele falou assim, nossa, é muito bom. Sempre quando ele passa é muito bom. Gosto muito de você passando. Que a chuva, as chuvas, processo, uma começou e vai terminar com a chuva cheirosa. E a gente está esperando a chuva ainda acontecer. Ela já está acontecendo e para onde já aconteceram. Porque a serôdia é um fruto maduro e muitos já dormiram no Senhor. Maduros. Você entende? Para muitos Jesus já veio. Então, é para além, tá? E olha só, a suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. Uma consciência pesada, ela não tem paz. Uma consciência perturbada não tem paz. E olha, sabe o que vai matar os filhos de Deus? É a angústia. A angústia que é a ansiedade. E a ansiedade, ela está sempre abraçada, muitas vezes, com a depressão. No mundo tereis aflições, mas tende Jesus na cruz do Calvário. Reparem que a morte de Cristo foi para remir, mas tem alguma lição que a gente está perdendo. Jesus morreu de quê? Peso do pecado. O que o pecado causou? Separação.
A separação causou o quê? Angústia. Sofrimento. Angústia, ansiedade, sofrimento. A doença do século. É porque o próprio falou, Pai, se possível, ali de si ele já estava angustiado. A angústia de Cristo no Getsemane foi tão grande que ele transpirava gota de sangue, caía no chão, gota de sangue. A angústia. E hoje, quem aqui não está com angústia? Acordou 3 horas da manhã? Está acordando 3 horas? Jesus está me acordando. É a angústia mesmo, tá? A angústia que acorda. É a angústia que acorda. Ela dormiu do meu lado hoje, então. Você entende? Lógico que aí você não consegue, você apela para Cristo, mas você não pode achar que você está sendo enganado. Porque a neurociência explica isso muito bem. Cristo apelou pelo Pai. Sempre. No Getsemane. Ele apelou. Sempre. Ele só venceu pelo Pai, ele não venceu pela força dele. Porque ele era 100% homem. Certo? 100% homem. 100% homem. Ele não venceu o Santo Deus, porque aí não seria justo conosco. Ele deu passo a passo para a gente alcançar a bendita salvação. Certo? Até aí tudo bem? Tá? Não saia daqui sem entender. Tá bom? Entre os elogios do mundo, prefiro o aplauso da minha consciência. A nossa consciência foi dada por Deus através da moral. Vou fazer uma perguntinha. Cristo estava angustiado. Como estaria a consciência dele? A consciência. Em relação à angústia. Uma vez que ele é divino humano, ali era na condição de humano, como estaria então a consciência? Ótimo. Essa mesma angústia, não a mesma em si, porque cada um vivencia a sua própria angústia, tá? Vai ser a angústia qual nunca houve na face da terra. Ele mesmo falou que a minha alma está angustiada até a morte. A separação, porque a maior preocupação de Cristo não era a morte de cruz em si, era carregar sobre ele os pecados de toda a humanidade e não contemplar o Pai. E sofrer a morte eterna. Na verdade... Cristo correu o risco de pecar? Não. Ele tinha possibilidade. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Por que ele não pecou? A comunhão, o que faz não pecar é a comunhão. É a intimidade, é o relacionamento. Porque quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como perder. A nossa contemplação tem que ser a nossa transformação. Vai ser a nossa transformação. Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais semelhante eu fico com Ele. Gente, tudo que aconteceu com Cristo é mais ou menos o que vai acontecer conosco. Essa angústia que Cristo passou de morrer na Calvário, nós devemos passar. Não literalmente. Mas se você não se angustia ao ponto de matar o seu eu para Cristo vencer, vai ficar. Porque qual é a angústia dos últimos dias? A angústia dos últimos dias é Satanás lançar sobre nossos rostos os nossos pecados. E se a gente não tiver consciência deles e pedir perdão deles no tempo da bonança, o tempo da graça, não vai ser no dia da perseguição que você vai lembrar. Por quê? Quando você está angustiado, você consegue fazer uma oração inteligente? Quando você está com dor, você consegue pensar lógico? O tempo de remir não é angústia, não é no tempo da angústia, é no tempo da bonança da graça. É o tempo que nós estamos vivendo. Está entendendo, querido?
agora é a hora de botarmos todos os nossos pecados conscientes e os não conscientes. Porque a Bíblia, a irmã Laide fala que a gente tem que pedir até perdão pelos pecados que nós não lembramos. O pecado da ignorância. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Então, o sociopata, então, isso quer dizer que ele não tem o Espírito Santo com ele? Boa, tá? O sociopata, o psicopata, tá? A disfunção do pecado, tá? Davi fala que no pecado fui concebido. A forma como a gente é gerado vai corrompendo a nossa natureza já no útero, tá? A gente chama de a bioquímica do sofrimento. Há uma bioquímica do sofrimento que dentro da neurociência chama de neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo faz uma leitura no útero de tudo o que acontece em torno daquele bebê. Tudo o que acontece, todos os sentimentos, todas as emoções, todas as leituras, ele absorve como sendo dele. Ele sabe separar o que é da mãe e o que é dele? Não. Então, se o ambiente é estressor, ele sente esse estresse. Se esse ambiente é agressivo, ele recebe essa agressividade como sendo de quem? Ele. É nesse modelo que ele vai se moldando. Ele tem consciência? Não. Então, esse padrão, tá? Ele vai buscar semelhança. Por isso que um pai, um avô violento, gera um filho violento, que gera sabe? E vai gerando a violência. A Bíblia fala o quê? Que até a terceira e a quarta geração, a maldição do pecado. Você está entendendo? Então, quando a gente fala do psicopata, dentro da ciência, ele não tem emoção nenhuma, sentimento nenhum. De fato, ele foi afetado. Esses transtornos, como autismo, como TDAH, como borderline, que não tem cura, foi gerado nesse neuropeptídeo. Geneticamente. Você entende? De geração para geração. Agora, Carlinha agora tá bombando aí na neurociência do comportamento. Louvado seja Deus. Mas há uns 20 anos atrás, não se imaginava ter essas doenças. Já tinha, mas não especificamente. Sim. Como é que era tratado psicologicamente? Horrível. Não era tratado. Não eram tratados, ou então eram tratados como loucos. Sabe? Os manicômios, gente, era uma verdadeira tortura. Choque elétrico. Muitas coisas horríveis. Hoje, debochamos das pessoas que têm palhaçada. Não é por aí. Agora, eu digo assim, eu gosto muito de um médico conhecido, que é o Silmar Cristo. Ele fala o seguinte: tudo tem cura, a ciência que ainda não descobriu. Por quê? Às vezes a ciência não descobriu, tá? Mas a indústria farmacêutica, gente, a doença gera muito dinheiro. Bastante. Você entende? Curar não é vantajoso. Não, a gente trata a doença, a gente não cura a doença. Quando você está tratando, está tratando mesmo. Não vai ficar curado nunca. Porque você trata a doença, você não cura da doença. Você entende? Então, olha só que coisa linda. A irmã Light fala que até os loucos ouvirão a voz de Deus. Porque não seria justo para aquela alma não ter oportunidade de salvação. Lógico que tem uns, como os escravos, a irmã Light fala, que eram tratados como os animais, que não tinham como. Muitos não vão nem ressuscitar. Tá? Mas não vai passar pela segunda morte. Eles vão passar como se nunca tivesse existido. Pela misericórdia de Deus. Mas ela fala que até os loucos têm momentos de lucidez.
até os loucos têm momentos de lucidez. E tem psicopata também, que vai ter um momento de lucidez. E é nesse momento de lucidez que você e eu precisamos ser a carta viva de Deus. Porque talvez é só nesse momento que ele vai ter a oportunidade de ver o quê? O caráter de Deus. Refletindo. Aí, doutora Marta, Quem falou? sou eu. Fala. Aí eu chego à conclusão que a primeira frase ali interessante, ela é extremamente correta, porque eu fico imaginando Paulo, a reputação de Paulo não era muito boa, né? Era perseguidor e matador, prendia, Que e não quando era ele vinha Paulo, pregar... era Saulo. Perdão, isso é, com certeza. Mas veja, se ele se preocupasse com a sua reputação, talvez ele não esqueceria de cumprir a missão na qual ele foi chamado. Sim, essa reputação é de quem? Do homem para o homem ou é do homem para com Deus? Que aí é toda a diferença. Sim. Né? Porque aqui está falando, preocupe-se com a sua consciência, não com a sua reputação. Porque a reputação é com o outro, a sua consciência é consigo. A consciência dele estava fazendo certo. Sim, Ele e por fez isso que seguir, Deus... né? Mas ele não deixou de sofrer a consequência dessa consciência errada. Ele ficou com dificuldades nos olhos, com a visão. Mesmo que eu seja, não ter o conhecimento, não me isenta da consequência de ter praticado algo errado, mesmo sem consciência. Está entendendo? Por exemplo, a irmã Laje fala que no século XIX o pessoal entrava com charuto dentro da igreja porque falaram que o charuto curava. Com certo, tabaco. Mataram muito. Deixou de matar porque acreditavam que ele era bom? Não. Por isso, amada igreja, que tenhamos a consciência divina, não humana também. Porque a divina nos conduz exatamente no lugar certo, no momento certo, fazer o que é certo. Por quê? Deus sabe o que está por trás desse pano de fundo todo que a gente não enxerga. Por que eu estou trazendo isso? Alguns aqui sabem que eu perdi um grande amigo. Um grande amigo. Que era mais do que um irmão para mim. Ele se converteu aqui nessa sala, o Rafael. Se converteu aqui. Morreu de câncer do intestino. Na verdade, perdão, ele não morreu do câncer. O câncer foi curado. Ele morreu com a bactéria. Em menos de um mês. Aí você fala, ele teve a reforma da saúde? Vivia 100%. Fazia atividades físicas? Fazia. Ele era temente a Deus, vivia por evangelho. Ele era obreiro. Mas ele era feliz no casamento? Super feliz no casamento. Os filhos dele eram bons? Maravilhosos. Não tinha nada. Novo, trabalhando. O trabalho dele era relevante? Muito. Muito relevante. Faltou oração e jejum? Não. O mundo inteiro estava orando por ele. O mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro estavam orando por ele e jejuando em todo o período que ele estava no hospital. Todo mundo acreditava que ele iria ser curado? Ninguém duvidou. Estava tudo certo. Tudo certo para ele ser curado. Inclusive o laudo do câncer, 100% curado. Ele não morreu do câncer. Ele morreu de uma bactéria. Deus não tinha poder para curar a bactéria? Deus não tinha poder para não precisar ir? O milagre não seria o mesmo? Seria. Perfeito. Mas o Rafa morreu. No caixão tinha a foto dele. Não dá para acreditar. Até agora não entra na minha cabeça. Mas sabe o que Deus falou para mim? Filha, na altura do campeonato, você ainda está me questionando? Não estamos mais no tempo de questionarmos a Deus. Se
ele opera ou não opera. Não é da minha ossada. Se ele faz ou não faz. Sabe por quê? Porque aqueles que tiverem dúvida cairão muito fácil. Aqueles que ainda estiverem questionando a Deus, por quê? Para isso, para aquilo. Quando haverá angústia como nunca houve na face da terra, se você ainda está questionando, é porque você ainda não confia. Seja o que for, Deus sabe. Mas, Marta, então eu não vou orar pela cura? Devemos orar, manter o nosso padrão, mas entender que Deus tem uma resposta que talvez não seja a sua. E que você não precisa adorar Ele, porque Ele responde sempre com glória do que você acha. Marta, talvez a melhor ação seja que Deus faça o melhor para a pessoa. E que eu aprenda a confiar nele, independente da circunstância. Porque, amados, não... Agora, lógico, no meu caso, eu já vivi muita coisa. Já tive uma relação com Deus. Eu conheço muita coisa para chegar agora e falar assim, não, Deus, o que aconteceu? Rafa, o que é isso? Aonde eu estou? Então a senhora está dizendo que a gente tem que adorar a Deus com a consciência. Isso que está dizendo. Consciência do que Que a Ele consciência vai me ajudar a não me deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções, né? Das circunstâncias. Porque é a forma de é a essência da forma de comunicação de Deus com o homem, através da consciência. Perfeito. A consciência de que Deus me ama. A consciência de que Deus ama o Rafa. A consciência de que Deus ama a Vivian. A consciência de que Deus ama Gabriel e a Aninha, que são os filhos do Rafa. Essa consciência é o suficiente para entender todos os desígnios de Deus. Saber que Ele quer o melhor para mim. Você está entendendo? É muito mais profundo, né? Isso! Imagine, você perdeu a perna. Vai questionar Deus porque você era missionário e andava e agora você não vai mais andar? O que é isso? Deus está nos preparando para algo que nós não estamos preparados. Por isso que Ele está nos preparando ainda. Porque Ele quer que a gente tenha essa consciência ali na prática. Porque, amados, vai sair o decreto. E o decreto, muita gente vai morrer. Muitos. A fogueira da Inquisição vai se acender. Vocês estão achando que vai ser o quê? Nós só vamos morrer quem agir pela consciência. Porque a Paulo renúncia, fala o a quê? renúncia Morrer é consciência, né? para Cristo ganho, o quê? é ganho. Ganho. Isso. É questionar. Isso mesmo. Vocês estão entendendo, meus amores? Gente, eu estou falando que Deus falou comigo e eu fiquei assim. Porque eu falei assim, não, até ali, quando desceu, eu falei assim, não, ele vai levantar. Porque fé não faltou, mas a fé no que eu quero. Eu quero você ter fé no que Deus quer. Porque fé no que eu quero é fácil. Agora tenha fé no que Deus quer. É difícil. Porque o que Deus quer não é o que você quer. É o que é melhor para a causa dele. E se você tiver um com ele, você vai entender que é o melhor para você também. Porque Deus é amor. Deus é poder. Isso não deve questionar de fazer ou não fazer. Se ele vai fazer ou não vai fazer. O movimento sou eu obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar o que é a minha fé. Porque quando você ora, para uma coisa boa. Eu estava orando pelo que é errado? Não. Eu jejuei pelo que era errado? Não. Eu orei e jejuei porque eu não amava ele? Nossa, não. Era sincero, todos que fizeram. E Deus não respondeu? Deus respondeu sim. Eu não sei, mas Deus sabe. E é isso, basta. A minha graça Basta. te basta. Vocês
é isso. Ainda estou chorosa? Sou humana, tenho sentimentos, mas esse choro não deve questionar a Deus, não deve a fé em Deus, mas em certeza de que Deus fez, mas a falta é grande. A separação é dolorosa, e como é terrível a morte, como terrível é o pecado desse mundo. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa entender que a consciência, e aí comparada à teologia, né? Aqui eu peguei só de pastores consagrados, não adventistas, tá? Porque adventista eu já sei, o espírito de profecia. A minha regra é Bíblia e espírito de profecia. A neurociência eu pego quando tem a ver com o que é aquilo que eu creio. Isso é verdade. Eu não pego nada porque é a minha consciência. E eu lido com a minha consciência. Tá? A consciência não é um órgão físico que se pode ver, operar ou transplantar, mas mesmo assim ele existe, está presente na vida de cada um de nós. A consciência é uma instância, um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. A consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto. A consciência, segundo o desígnio divino, deve ser um nervo central de todo ser que reage ao valor moral intrínseco de nossos atos. Eu gosto muito daquela ilustração do Pinóquio. Gepeto fez aquele boneco. Quem era a consciência dele? O grilo falante. A gente tem uma consciência meio deturpada, mas fundamentada na moral de Deus. Mas se lembra do neuropeptídeo? Uma criança violentada no útero pode ter uma consciência moral saudável? Não. Não tem como. Não tem como. Ela vai sofrer danos. Porém, há algo nela divino. Há algo nela divino. E que Deus vai usar os seus instrumentos para potencializar esse algo divino. Eu atendo pessoas, gente, que foram violentadas por pai, por mãe. Mas de maneira, Deus cuidou daquela pessoa e colocou pessoas boas ao redor que não tinha nada a ver com a família. Se você chegou até aqui com todos os abusos, é porque teve o amor, muito básico, mas teve, porque ninguém sobrevive sem o amor. O amor o quê? Das necessidades especiais, fundamentais. Se alguém te deu comida, se alguém te deu banho, se alguma coisa aconteceu, foi um mover desse amor. É muito mais difícil ver a Deus? É. Mas é possível ver. E Deus quer que nós sejamos essa carta viva de revelar o seu amor. Às vezes, um olhar pode dizer tudo para aquela pessoa. Às vezes, um abraço pode revelar o amor de Deus que 1000 palavras jamais vai conseguir dizer. Às vezes, Deus fala, vai lá, visita o fulano. E você chega lá, não sabe nem o que vai falar, mas você segura a mão dela. E depois você recebe o relato que foi Deus que te enviou, porque depois daquilo ela melhorou. E a gente está esperando milagres de mar vermelho se abrindo, né? Não. Pode ser que aconteça? Pode. Mas o maior milagre hoje é a gente amar o outro sem acepção de pessoas. É amar o outro na necessidade do outro, não na minha necessidade. É estender a mão para o outro no que ele precisa, não no que eu quero dar.
e aceitar o outro como ele é, e não como eu quero que ele seja. Porque independente, quem muda é Deus. Gente, todo mundo quer mudar o outro. Mas para pensar como é difícil mudar você mesmo. Muda um hábito, muda um habitinho acostumado a vida inteira. Fala assim, não, esse hábito eu não quero mais fazer. Não quero mais dormir tarde. Vou dormir cedo. Vou dormir 9 horas. É fácil? E você querendo mudar o outro? É mole? Dá certo? Não dá certo. Cada um tem a sua própria vida, né? Eu poderia dizer que é o fato de a gente querer mudar o outro é uma consciência afetada pelo pecado, né? Em que o fato dela estar afetada faz-nos esquecer e sempre querer ver no outro, mas no fundo somos nós mesmos. Eu vou dizer uma coisa mais profunda. Quando eu estou muito empenhada em mudar o outro, é porque o meu estado está muito ruim. Isso. Eu não consigo mudar. Então é mais fácil mudar o outro, culpar o outro, do que olhar para mim. Olhar para dentro de si, muitas vezes, é mais doloroso do que olhar para fora. É por isso que eu sempre tenho em mente o seguinte: quando você olha para uma pessoa e gera no automático aquela antipatia, o maior problema está comigo. Em termos da minha reação, porque a minha consciência, ela não está sã. Até porque eu não conheço o outro, nunca vi o outro, mas isso é nato do ser humano, né? E é um dos maiores problemas em grupo, porque a gente sempre se fala consciente ou inconscientemente, mas sempre quer mudar o outro, adequá-lo à minha maneira de pensar. Sim. Aí gera os conflitos. Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente também tem um neurônio espelho, tá? Esse neurônio espelho, o que a gente tem que fazer é não julgar, porque eu julgo pelo que eu tenho. Eu não julgo pela justiça de Cristo. Eu julgo pela minha falsa justiça, que é trapo de imundície. Mas há um neurônio espelho que identifica o outro, que identifica a semelhança. Por isso que muitas vezes eu tenho uma repulsa do outro, mas porque tem muita semelhança minha. Mas tem outros que eu identifico mesmo. Por exemplo, um psicopata, ele não se relaciona com qualquer pessoa. Ele tem exatamente a pessoa certa para ele perturbar, porque ele é um especialista nisso. Mas eu vou dar um exemplo. Ele revela, porque ninguém é verdadeiro. Por exemplo, ele não pode agir com uma verdade não sendo verdadeiro. Você está entendendo? Por exemplo, ele não pode dizer que ama ele. Ele vai se comportar como se amasse ele, como se gostasse dele, mas ele não tem sentimento algum. Ele vai encenar. É uma simulação, né, doutora? Cadê? Uma simulação, né? Isso. E ele está tão especialista nisso que convence, mas não convence a todos. Judas era Convence psicopata? pela carência dele. Não, Judas não era, porque ele sentiu remorso. Tá? O psicopata não sente remorso nunca? Nunca. Judas, ele achava que Jesus deveria assumir, ele gostava de Jesus. Ele não gostou da atitude de Jesus não assumir o trono e não ostentar, porque ele queria, porque de todos, Judas era o mais promissor. É muito político. Muito inteligente. Ele tinha tudo, tanto que ele ficou com a tesouraria, gente. E era o mais convicto. E ele era o mais preparado dos discípulos, dos apóstolos. Entende? Não é nisso, não. Para ele ter feito o que fez, realmente ele demonstrou muita convicção do que ele tinha em mente, do que Cristo faria. Sim. Superior ao discípulo. Tanto que ele sabia. Né? Tanto que ele saiu gritando, pequei contra o sangue inocente. Mas eu vou dizer aqui, voltando para o psicopata, e eu queria que vocês fixassem bastante, que não tem uma pessoa que não sente nada transmitir genuinamente um sentimento que ele não tem. Ele pode até se tornar um grande especialista nesse.
tá? Ele é um especialista no engano. Mas ele vai enganar no que ele quer, no que ele precisa, no que ele gosta. Então, se ele é carente, o psicopata ele vai atuar na carência dele. Mas em algum momento, ele vai sentir alguma coisa estranha. Senão, assim, alguma coisa estranha. Mas ele já vai estar tão envolvido na carência dele que ele vai falar assim, não, isso é besteira. Mas vai estar estranho com ele ou com o próximo? O quê? Vai estar estranho com ele mesmo ou com o próximo? Por exemplo, eu estou falando aqui, eu sou psicopata e o Glaucio é minha vítima. Já fiz toda uma leitura corporal, comportamental, tá? Dele. Porque ele não vai atuar em qualquer pessoa, tá? Ele vai atuar naquilo que é vulnerável. Então eu vou chegar, vou começar a ganhar a amizade dele, eu vou persuadir. Glaucio, como está muito desestruturado emocionalmente, se abre e começa a ser amigo. E eu tô. Mas em algum momento, esse movimento que eu faço, que não é genuíno, Glaucio percebe. Mas ele não tem forças para resistir, porque ele está muito envolvido emocionalmente. Ele vai arrumar 1000 desculpas, porque ele não quer abrir mão desse sentimento. Ele está usando a razão ou o sentimento? Sentimento. Quer dizer que o psicopata ele conseguiu atingir a consciência dele, porque ele percebeu alguma coisa, mas não conseguiu. Essa consciência é divina. É, divina. É implantada lá. É a moral de Deus que está em todo ser humano. Só que ele alimenta mais o quê? Essa consciência ou os sentimentos e as emoções? Sentimentos e emoções. Então ele não está forte para isso. Vocês entenderam por que Deus nos chama para consciência, para adoração racional e não sentimental? Ele nos convoca para o conhecimento, para o entendimento. Primeiro foi isso, tá rapidinho. Fala. Psicopata e o manipulador têm relação? O psicopata é manipulador, mas nem todo manipulador é psicopata. Tá? Às vezes a manipulação é aprendida. Sim. Tá? Os nossos comportamentos são aprendidos, tá? Em algum momento essa criança que se tornou adulto viu um movimento desse, né? Então assim, comportamento, sentimento, pensamento não é adquirido de um dia para o outro. Assim, uma construção. É de uma vida inteira. Eu posso ter reação momentânea, mas se essa reação é frequente, isso já foi, gente, aprendido lá atrás, só está reforçando. Tá? Fala. Esquizofrênico, porque assim, tem duas pessoas que têm um comércio e pessoas diferentes falam assim, essa pessoa parece um esquizofrênico. Aí eu fiquei assim, olhando, estou vendo só para poder entender, assim. A esquizofrenia é uma doença muito, muito séria, que dá entre 15 a 21 anos, tá? 15 a 21 anos. Eles são bem detalhistas, né? Assim, eles são bem... É aquilo ali, se você falar assim, ó, aquilo ali é amarelo, tem que ser amarelo. Eu não sei explicar direito, entendeu? Eles porque têm, são duas não pessoas que delírios, começam. eles têm alucinações. O que acontece? É como essa parede. Ela é sólida, não é? Sim. Por que ela é firme? Porque tem cimento. O esquizofrênico não tem o cimento, ele tem a parede. Se você derrubar, ele se perde totalmente. Então ele perde muito a real do imaginário. A mente dele é assim, é literal. Então, se ele entrar aqui e dizer que tem uma cobra, não adianta ninguém mais falar que não tem, tem a cobra. Então, não adianta convencer isso, que só mais perturba, porque ele escuta vozes, muitas vozes. São vozes que atormentam ele, que confundem, fala ataca, não ataca, vai, ataca, ela está fazendo. Escutadores de vozes. Como se fosse a consciência dele. Perturbada, muito perturbada. Então, o segredo é, tá, peraí, segura aí que eu vou pegar a cobra. Onde ela tá? Tá aqui. Peguei, amarrei, briguei com a cobra e levo. Acabou.
eles conseguem viver em sociedade? Porque essas duas pessoas que eu mencionei, os dois têm comércio. Sim, porque a esquizofrenia ela não é 24 horas. Tem um surto. E com medicamento e terapia, ela pode ter sim uma vida normal. Porque na verdade, gente, quando eu falo normal, ninguém aqui é normal. É normal. Depois do pecado, quem é normal? O que tem de esquizofrenia sem ser diagnosticado, por exemplo, a esquizofrenia é o Glaucio achar que a Carla está adulterando. Ele pode acreditar e perseguir ela, começar a grampear a casa. Isso é uma esquizofrenia, gente. Acho que ele já faz isso. É pegar alguém que está... a empregada está me roubando. É por isso que algumas pessoas E mencionam alimentar aquilo, e viver nessa função. Ela está vivendo uma esquizofrenia. É por isso que algumas pessoas mencionam que o esquizofrênico ele tem tendência a suicídio? Por isso Sim, que algumas pessoas falam não é isso? que ele tenha tendência. Se a Josa mandar ele não se jogar, ele vai. Perturbador. Gente, uma vez eu fiz um curso lá em Niterói, e escutadores de vozes, e trabalham na esquizofrenia. E eu sentei, e ela falou assim, você vai ser o esquizofrênico. E 3 pessoas falavam coisas perturbadoras do Glaucio. Peguei o Glaucio, né? Hoje, né? É o Glaucio, vamos focar no Glaucio. Olha, ele tá te roubando, ele quer te bater, vai lá e bate nele. Uma voz fala que ele tá me matando, que quer me matar, o outro fala para me bater nele, e o outro fala que ele tá te perseguindo. E isso toda hora. É o voz de comando, eu vou lá e vou atacar ele. A voz Nós de tínhamos comando. um amigo lá da igreja central e ele começou a ficar esquizofrênico e achou que tinha gente perseguindo ele. Chegou no escritório do João Furtado, abriu a janela e ia pular lá embaixo. Ele segurou pelo pé o camarada para ele não pular, abrir a janela e se jogar lá, sei lá, que andar. Aquilo foi tão constante na vida dele que ele se jogou na frente de um caminhão, de um ônibus. Gente, as vozes são perturbadoras. E o que eu quero dizer é que feliz é aquele que entrega a sua consciência a Deus. Amém. Que entrega a sua mente a Deus. Porque é isso que Satanás quer fazer. Satanás, ele não quer que a gente tenha paz. Uma noite de sono sem confiar em Deus perturba a sua percepção de consciência. Uma vida que não tem uma alimentação saudável traz embotamento mental. Uma pessoa que não faz exercício físico, Deus não quer te tirar o teu prazer de comer, de beber, não é isso. Deus quer te dar o quê? Uma consciência. Quando Deus traz a reforma de saúde, quando Deus traz a reforma do vestuário, quando Deus traz as reformas todas, é para nos dar saúde. É para nos dar conforto, para nos dar mente aberta, para entender o quê? Vocês acham que o jejum é para quê? Para torturar o corpo? Para dar uma mente clara. Para que o seu estômago não trabalhe tanto e que possa produzir, ajudar no processo da oxigenação do teu corpo através do sangue, da corrente sanguínea. Quando Deus fala da reforma da saúde, ele fala assim, agasalha o teu pé, porque nas extremidades demora a chegar sangue ali. Quando Deus fala assim, olha, não aperta o seu corpo, usa roupas largas, porque quando você aperta o seu corpo com roupa apertada, você está travando o quê? A circulação. Quando Deus fala, proteja o seu corpo para você não ser violentada, para não cobiçar. Tudo tem um sentido de amar o próximo, como a ti mesmo. Nada proibitivo. Nada, porque ele quer tirar prazer, porque até ele deu prazer, gente. Tudo isso foi ele que nos deu para ter prazer. Vocês entendem? Não é por aí. Vocês estão entendendo? Tem muito mais coisa, mas eu vou parar por aqui, gente. Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. E sabe que eu sinto nas igrejas? Assim, eu não sei pregar. Quem me conhece há muito tempo, eu nunca pregava. Era sempre meu marido. Eu sempre colocava ele. Porque não é um lugar que eu me sinto confortável. Eu não sei falar direito.
enfim, eu me enrolo, minha língua é preta, chupei dedo até ontem. É uma complicação danada. Moisés. Né? Moisés. E assim, tudo bem, eu já sofri muito com isso, hoje eu estou liberta em Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Né? Então eu prefiro botar meu marido, eu prefiro botar outra, qualquer um menos eu. Mas eu sinto que Deus está me chamando para uma coisa que é para me salvar, não é para salvar ninguém não. Então eu estou indo. Então, eu vou em muitas igrejas. Todas elas ficam assim igual vocês, ouvindo uma pessoa que fala errado, uma mente perturbada, que eu sou perturbada, né? Tudo bem. E todos ficam assim. E eu entendo que não sou eu, porque eu não me ouviria, eu não gosto de me ouvir. Eu sei porque é Deus, não porque eu sou boa, porque eu sou podre mesmo. Mas Deus tem misericórdia, usa uma pedra. Deus vai usar uma pedra se você não falar. Ai daquele, né? Que as pedras falarão. Se tu não falar, a pedra vai falar. Deus usou uma mula, está usando uma aqui. Mas sabe o que eu vejo? Que a gente, e por favor, não quero ofender ninguém. Estou falando por mim também. A gente está buscando a Deus muito no sábado. Para todo dia. A gente fica doido para acabar tudo, vamos embora. Ora. Eu sei que todos nós temos horário. Mas se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a 3 anos, você teria essa pressa de ouvir algo que você não está acostumado. Gente, eu tenho consciência do que eu estou trazendo aqui, ninguém está trazendo. Dessa forma, não. Não tem, porque eu não vi ainda. Essa lição da escola sabatina não é porque o Alexandre não, gente. O Alexandre está explanando muito bem. Mas se vocês repararem, a lição da escola sabatina de anos, até que o pastor Tadinho Wilson assumiu, está vendo muito forte? Não está vendo água com açúcar? Se vocês repararam, o grande conflito ser distribuído como folha de outono, como diz a irmã White, isso não é humano. Isso é Deus conduzindo. Deus está chamando, está querendo despertar, mas a gente está vivendo cristianismo mesmo no sábado. Estou mentindo? Assim, de uma forma, né? Só no culto da manhã, porque no JA não vai ninguém. Até porque JA também, gente, está muito bobinho, né? Assim, jovens, gente, a gente está muito arcaico. Os jovens querem coisa consistente, que é verdade. A gente precisa estudarmos mais da palavra. A gente precisa falar menos de tanta besteira que a gente fala. Tanto do achismo. Eu atendo uma pessoa que ela virou para mim e falou assim, nossa, às vezes a gente tem que, né, manter firme, porque são coisas que eu atendo muitos cristãos. Como eles têm uma mente distorcida de Deus, porque é conveniente. A conveniência. E ninguém enxerga. E ali, falando, explicando, trazendo, montando, ele diz, não é não. Eu falei, ok. Então, seja feliz com isso. Mas não. As pessoas não querem a verdade. É como eu falei, a verdade que nos ilumina, todo mundo quer. Mas a verdade que nos confronta, ninguém quer. Por isso que Freud ele fala uma coisa muito interessante. Muitos não se curam porque não conseguem abrir mão daquilo que adoece. Abre mão do que te adoece. Aí você vai ser curado. Mas enquanto você não abrir mão daquilo que te adoece, não adianta culpar a Deus, fazer jejum e oração, bater no peito, porque dá dízimos e ofertas. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu jejum. Tudo isso é para você mesmo. Seu jejum não é para Deus, não é para mover o coração de Deus. É para você ter a mente clara para ouvir o que Deus quer. O seu dízimos e ofertas não é para a causa de Deus, porque Deus está rico. Não precisa nem de dinheiro para evangelizar tudo. É para você não se tornar avarento. Para você amar o teu próximo com teus bens.
Vocês estão entendendo? Então, que a gente... A gente pode afirmar que a cura traz contentamento. Sim, e eu vou dizer que o amor de Deus traz a cura. Amém. O amor de Deus que nos traz a nossa consciência, que traz a moral. Né? A gente tem que entender que a consciência está baseada na moral. A moral de quem? A minha moral? A gente tem moral? Porque eu faço parte da sociedade. Que moral? A de Deus. Aonde está a moral de Deus? Nos 10 mandamentos. Os mandamentos revelam o caráter de Deus. Deus é o quê? Amor. Satanás disse, é impossível viver o amor de Deus. E é interessante que Deus dá consciência para todos, sem distinção. Mas uma coisa porque muito ela é o importante... poder, segundo o texto ali, Sim. né? Então ele seria injusto se também não concedesse a consciência ou para um ou para outro. Agora, fazer uso dela, e que é dele também, aí que vem a questão. Uma coisa importante que você falou, irmão. Temos 3 fases de consciência. Não é assim. Tenho consciência. Temos 3 fases. A consciência, o inconsciente e o pré-consciente. Porque a luz da aurora vai brilhando até chegar. Progressivo. Essa luz da aurora aqui é a consciência plena. Mas Freud nos chama a atenção de algo importante. Por isso que desculpe, ó, tudo que é puro, tudo que é, por isso que Deus se orienta, porque a consciência ela pode ser afetada por aquilo que não é puro, por aquilo que não vem o conselho de Deus, não é? Isso. Só que às vezes nós estamos, por exemplo, eu me gosto muito do Guilherme Miller. A irmã White fala que ele recebeu muita luz. Quando veio do sábado, ele rejeitou. Ele rejeitou a luz do sábado. Era muito para ele. E Deus falou assim, dorme, filho, que tu não está preparado para essa fase. Dorme. Ele dormiu não acreditando no sábado. Está salvo. Porque Deus entende. Por isso que o julgamento é de Deus. Porque tem, cada um aqui, vou dizer assim, eu sou professora, então, minha turma. Vocês acham que todos estão entendendo da mesma forma? Que todos entenderam tudo? Todos aqui vão tirar 10? Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com que a luz que aquela pessoa recebeu, o que ela vai fazer. Porque se você receber um flechinho de luz, é o suficiente para o Espírito Santo trabalhar e expandir na vida dela. Mas eu, como professora, julgo que todos sabem tudo. Entendi. Sai aqui? Não é assim. Deus não trabalha assim. Porque tem a consciência, e nós agimos com a consciência desse tamanho, e manifestamos toda uma vida com uma inconsciência, um inconsciente desse tamanho. Porque se a gente tivesse consciência de tudo, Jesus teria voltado. E se Jesus não voltou para todo o olho ver e você não foi, é porque alguma coisa ainda precisa ser completa. O Rafa dormiu no Senhor. Completou a carreira dele. Ele cumpriu o papel dele pela qual ele veio. Até na morte do Rafa, ele está pregando, pelo menos para mim, porque Deus falou muito para mim, falou muito para todos. Você está entendendo? Então é nesse sentido que a gente precisa se apropriar, porque a gente não pode ficar olhando para o vizinho, para o amigo do lado, no sentido de ele viu, não está vivendo a verdade. Olha ali o cabelo dela pintado, olha a unha dela pintada. Gente, não é isso. Isso é importante, senhora, considerar, porque não vamos passar uma eternidade, né, em termos de consciência, buscando aquilo que está ainda no subconsciência, no conhecimento do amor de quem realmente é Deus. É uma eternidade que vamos passar, né, estudando. Não conhecemos como somos conhecidos, mas isso. lá... Mas eu acredito, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, lá no céu, não vamos pegar o livro de cada um, né? O livro da vida,
O livro da vida está salvo, mas o livro dos registros, vai perguntar ela como fofoca. Marta não foi. Você não vai ser. Não, porque eu vou estar plena no sentido de consciência de que Deus fez tudo para salvar. Você entende? Então, assim, para a gente finalizar aqui, eu queria cantar aquele hino 32, Brilha Jesus. E se a gente pedir a Deus, nós viermos, né, pedir a Deus para que converta alguém, que essa conversão seja minha, a sua, né? Para que a gente possa ter mais e mais consciência da minha responsabilidade de dizer que eu sou cristã. Amém. Fala ao meu coração que a luz de Cristo brilhe em mim. Que a luz seja a glória, o caráter de Deus. Né? Que a gente possa saber que a breve volta de Cristo é tão iminente. Que todos aqueles que nós amamos vamos rever. Mas a pessoa que mais desejamos ver é Jesus. Abraçar e depositar sobre os seus pés a coroa que Ele colocou sobre a minha coroa, mesmo não sendo digno de carregá-la. Que o amor de Deus não tenha sido em vão para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nesse momento, pedimos as tuas misericórdias. Que nos ajude a ter uma consciência tão clara e tão disposta a te obedecer, mesmo que as consequências neste mundo nos leve à morte. Pois aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Amém. Toma esse pequeno povo que aqui se encontra, Senhor, como luz ao mundo em trevas. Que não tenhamos medo de vivermos a tua verdade, mas que essa verdade nos liberte e nos torne mais semelhantes a ti. Nos dê esse sábado deleitoso na tua santa presença, perdoando os nossos pecados. Perdoa, Senhor. E trazendo renovação através do teu Espírito. Nos salva de nós mesmos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém.